Recado dado no PL. Parte da bancada mineira quer apoiar Cleitinho mesmo com Flávio Roscoe, candidato pelo partido. Mas a direção avisou, quem sumir da campanha vai ter que se explicar. E o primeiro teste pode ser já na segunda-feira. O PL articula a vinda de Flávio Bolsonaro a Minas. Quem quiser um Flávio vai ter que levar o outro também. Na esquerda, reviravolta. A direção nacional do PSOL Rede derrubou a decisão de Minas e levou a federação para o palanque de Patrus um dia depois de o grupo ter escolhido Calil. E Lula deve vir a BH 2 vezes neste mês, a primeira dia 21, para lançar a campanha dele e a de Patrus. Domingo tem o primeiro debate para o governo de Minas na Band. E ainda tem dúvidas sobre quem vai estar no palco. E para o Senado, a conta pode passar de 13 candidatos para 2 vagas. O prazo para registro termina no sábado. Os bastidores agora no Fala Fator. Eu sou Elisângela Colodete, este é o Fala Fator, o videocast dos bastidores da política mineira, toda quinta-feira. Quer ver quem está aqui comigo hoje? O Guilherme Peixoto, a Ana Mendonça e também o Guilherme Jorgui. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, estamos aí para mais uma quinta-feira. Bora lá, né, gente? O Fator, pessoal, revelou nesta semana o PL vai apertar o cerco contra deputados que sumirem da campanha de Flávio Roscoe ou apoiarem outro candidato. O recado mira parte da bancada que quer, na prática, caminhar ali juntinho com o Cleitinho, né, mesmo mantendo apoio formal a Roscoe. E o primeiro teste pode ser já na segunda-feira, dia 17. O PL articula a vinda de Flávio Bolsonaro a Minas Gerais com agendas em BH e também em Juiz de Fora. Começar aqui com a Ana, porque essa apuração é sua, né, Ana? Como que vai ser? Como é que se dá isso, né? Essa infidelidade aí silenciosa, essa coisa meio debaixo dos panos, né? Como é que o PL pretende punir? Como é que vai ser isso? A questão toda é que parte da bancada do PL é muito próxima do Cleitinho, né? Eles são amigos próximos e têm ali uma relação de amizade. E eu acredito que quando o Cleitinho demorou para fazer aquela candidatura, se estendeu que ele vai ou não vai, isso acabou tirando a possibilidade do PL mesmo ir com ele na campanha. E alguns dos deputados não gostaram muito dessa situação, ficaram ali chateados tentaram, né, reverter, conversar e escutaram do próprio Flávio Bolsonaro que o candidato era o que ele tinha escolhido. Então começa assim. Só que como as negociações vão continuando, o Cleitinho vira candidato, e isso tudo vai virando um bololô geral, uma novela, né? Eles começam a discutir entre eles como eles poderiam apoiar o Cleitinho sem tirar ali a infidelidade partidária, sem parecer um pouco infiéis. E aí que soa a primeira conversa, que é aquela coisa. A gente pode fazer um combinado aqui meio informal, uma questão assim meio pessoal. A gente fala que não vai apoiar o Cleitinho nas nossas redes sociais, a gente fica mudo, caladinho, mas a gente também não fala sobre o Flávio Roscoe. E aí, esse movimento foi aderindo a alguns membros do PL, aquelas pessoas que são mais ideológicas dentro do partido, que veem no Cleitinho a possibilidade de realmente ganhar, e foi ganhando ali números, até que o próprio PL começou a enxergar isso com uma preocupação. Como assim a minha própria bancada não vai apoiar o nosso candidato, o candidato que a gente escolheu? Pois é, mas aí como é que pune? Então, aí a questão é, teoricamente, na regra, isso não pode acontecer. O candidato que é deputado numa chapa com um candidato a governador, ele tem que apoiar o candidato a governador. E então isso tudo foi meio velado e foi acontecendo meio assim nos cantinhos. E aí o que pode acontecer de fato, que aí foi o que eu conversei com os membros do PL que são da direção, chamadas de atenção, né? A chamada de atenção, no caso, uma conversa mais séria ou até mesmo um processo de infidelidade partidária. Nesses casos, o deputado ou o candidato pode até perder aí a vaga na chapa. Então começa a ficar bem mais sério. E o PL está com apostas internas também, né, Ana? Para poder conter essa debandada, né? Existem parlamentares ali muito alinhados ao bolsonarismo que estão desde o início com o Flávio Roscoe, né?
como o deputado estadual Bruno Engler. perfeito. Foi candidato O Bruno, a prefeito. inclusive, ele foi escalado para conter essa questão que estava acontecendo dentro do partido. Quando a gente tinha ali membros do partido querendo já caminhar com o Cleitinho, o Bruno fez uma coletiva com Lafayette Andrada e também com Flávio Roscoe, mostrando ali uma unidade entre o grupo. Então, ele foi um dos escalados para conter isso. E Bruno Engler, que é também muito ideológico, né, Gui? Ele sempre mostrou esse lado mais bolsonarista, mais... E muito presente nas redes também. Muito presente Inclusive, nas tá redes. soltando vários vídeos ali com Roscoe, né? Falando. Exatamente. Vocês acham que o PL, ao querer conter de cara essa debandada, tá um pouco assustado ainda com os efeitos de 2022, quando muita gente, na prática, não apoiou o Carlos Viana, que era do partido e era o candidato ao governo na época? Inclusive o próprio Jair Bolsonaro, né? Quando ele vem aqui a Minas Gerais no evento na FIENG, ele com Carlos Viana, seu candidato, né? E ele meio que organiza ali um apoio ao Zema, fala ali, faz uma frase, alguma coisa no sentido de que o time que está ganhando não se mexe, né? Enfim, é um pouco dessas dinâmicas repetitivas que são próprias da política. Eu entendo que o PL não poderia fazer diferente, é uma tentativa de trazer ali sua base para caminhar com o seu candidato, tendo em vista que tem Flávio Roscoe é um empresário muito qualificado, em outras experiências profissionais já tive a oportunidade de estar com ele em algumas situações, ele é um cara assim, realmente assim, top de linha, mas ele acabou sendo o que sobrou ali para o projeto do PL, porque o PL começa lá atrás, numa construção ou de apoio à candidatura, à reeleição, né, do atual governador Matheus Simões, ou numa tentativa ali do que foi sobrando de apoiar o Cleitinho. E nós noticiamos que teve, à época, reuniões da bancada do PL com o Cleitinho, essa sinalização de que poderia ser candidato. No domingo, né, um dia antes daquela desistência do Cleitinho posteriormente revertida, o deputado Zé Vitor e o deputado que é o presidente do partido em Minas, do PL, e o deputado Domingos Sávio, que é o candidato ao Senado, se reúne com o Cleitinho lá em Divinópolis, né, epicentro da política mineira Novo epicentro. e mudança firmam... de capital simbólica, né? E nessa reunião eles firmam com eles. Se você tiver o apoio do seu partido para ser candidato, estaremos contigo. Mas aí no dia seguinte vem o vídeo do Cleitinho desistindo. E aí chega na quarta-feira, sem poder esperar mais, o PL opta pelo Flávio Roscoe. É curioso também essa questão do PL ter de buscar essa coesão, porque é um problema que parece não existir na candidatura ao Senado, né? Me parece que a turma está toda ali unida em torno do Domingos Sávio, concorda? Mas houve, né? Há um tempo atrás, antes do Domingos Sávio realmente fechar a sua candidatura, a gente tinha ali uma polarização de nomes. A gente chegou a discutir o nome do Vili, do Caporeso, enfim, outros nomes aí que estavam sendo colocados, até mesmo do Superman, que na época queria ir para o PL, enfim. Então houve uma confusão, sim. Mas no depois que se fechou o nome do Domingos Sávio, houve ali um consenso. Mas eu tenho a sensação, acho que vocês vão concordar comigo, que a bancada do PL, tanto para a Câmara quanto para a Assembleia, ela é muito devota do Cleitinho. Sim. Então, essa dificuldade aí está mais ou menos nesse diálogo entre os deputados e a decisão da direção nacional. O Cleitinho ele tem esse poder de adesão na bancada do PL, sobretudo por essa ala mais bolsonarista e também dessa nova geração que faz, sobretudo da rede social, essa grande plataforma política que é o universo onde o Cleitinho governa e impera com muita excelência, né? Mas também pela liderança e, consequentemente, pela expectativa de vitória que ele imprime sobre os demais, assim, a turma mais experiente. Eu queria só retomar a questão lá de como o Domingos pacificou, que é um pouco a percepção de que vai ter que coabitar assim, esse novo jeito de fazer política e a velha política, ou o velho modo da política. Porque o Domingos pacificou isso assim, com muito diálogo internamente. Havia as resistências, havia outras postulações, mas ele veio de forma muito serena. E a gente percebe isso, pelo menos isso com as fontes com que eu converso no PL, são figuras que começam ali com alguma resistência, alguma rejeição ao Domingos, mas hoje é uma outra relação. Eles respeitam a experiência dele. Ele entra e intervém em momentos
assim, de alguma tensão, alguma crise, ele vai ganhando esse respeito da bancada internamente, sabe? Tá ali mais velho, mais calejado, né? Entende ali os jogos da política também. Agora você falou, Jorgui, né? De quando o Bolsonaro veio aqui, né? O pai. Sim. E aí a gente tem a visita na segunda-feira do Flávio Bolsonaro, né? Ele vai estar aqui em Minas Gerais. O que essa visita pode dizer pra gente, especialmente do Palanque? Aqui em Minas. Então, eu acho que a vinda do Flávio Bolsonaro aqui, na próxima segunda, ela tem dois elementos. Primeiro, o principal estado. E aí ele vem aqui para manter essa coesão e dar um ânimo ali na tropa, né? Agora, eu acho que de tudo, acho que a gente estava até no bastidor da nossa conversa de bastidor, por assim dizer, eu acho que o Flávio vem aqui com dois palanques, assim, porque, embora formalmente o Cleitinho esteja um pouco vetado de dizer desse apoio, mas ele já fez vários gestos em sentido oposto, de que ele caminharia também com o Flávio Bolsonaro. Inclusive comentou no nosso post, né, do Fator, dizendo que estaria com o Flávio Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ser, né? E eu vi nas redes sociais eles colocando muito isso, né? Estaremos em Juiz de Fora, onde o Jair Bolsonaro renasceu, né? Essa questão, Elis, também eu acho que é importante a gente pontuar, porque eu não acho que vai ter um problema ali de adesão ao ato do Flávio Bolsonaro. A maioria ali dos candidatos do PL são bolsonaristas e estão com o Flávio Bolsonaro. Acredito que essa menos participação vai acontecer quando o Roscoe estiver sozinho. Aí sim, quando o palanque for dele, nas cidades, onde ele for viajar, talvez a gente veja a pouca participação dos parlamentares. Com o Flávio, eu acho muito difícil isso acontecer, porque afinal de contas é ali o candidato à presidência do partido. Total. Bom, vamos passar para a esquerda agora? Decisão revertida, hein, pessoal, na esquerda. A direção nacional da Federação PSOL-Rede derrubou a escolha feita aqui em Minas e levou o bloco para o palanque do Patrus Ananias. Na segunda, a Federação Mineira tinha escolhido Calil por 4-3, mas nacionalmente o PSOL tem maioria e não aceitava uma aliança com o PSDB de Moscone. E o novo palanque já tem data para estrear, que é o dia 21. O PT prepara um ato com Lula em BH para lançar as campanhas, né, de Lula e de Patrus também. Gente, como é que uma federação assim decide uma coisa, volta depois? Como é que vocês analisam isso, Ana, Jorgui também, né? Eu acompanhei de perto essa questão da Federação Rede PSOL e a gente vê ali exatamente diferentes pensamentos, né? O PSOL é muito ligado à campanha do presidente Lula e também muito ligado à campanha do Patrus Ananias. A Áurea Carolina em pessoa, que é a candidata do Senado, ela se esforçou demais para ter uma vaga ali dentro da candidatura do Patrus. Isso foi um esforço pessoal dela, porque ela não era ali bem querida, nem bem vista dentro da composição da chapa. Então, eles têm esse lado. Já a Rede, com a liderança do Paulo Lamaque, é muito próxima do Alexandre Calil, eles que já tiveram uma relação anterior, então eles são bem relacionados. Então, a gente tem ali dois partidos dentro de uma federação que pensam diferentes e têm opções distintas, né? E quando essa decisão foi tomada, foi muito por conta do Paulo Lamaque, que conseguiu reverter ali por um voto e conseguiu levar a federação para a campanha do PSOL. Mas a Isa Lourenço... para a campanha do Calil. Mas a Isa Lourenço, que é a presidente do PSOL, ela lutou também ali, eu acredito, com todas as unhas para poder reverter essa situação numa situação nacional. E ter ali o controle de volta da federação, que aconteceu e foi bem sucedido. Inclusive, estava rolando até uma conversa, assim, né? Que se o palanque fosse mantido lá com o Calil, né? Algumas pessoas iam fazer também campanha para o Patrus silenciosamente, a mesma história, Total. né? Eu acho que para falarmos de federações é preciso dar um passo atrás lá em 2022, que é a primeira eleição em que esse mecanismo é usado. Quando o Instituto das Federações ele nasce, ele é criado sob o pretexto de você unir em blocos partidos que têm aspirações programáticas similares. Então, a partir dessa união inicial, o caminho, em tese, para quem defende esse modelo é, poxa, se deu certo aqui a federação, agora esses 2 ou 3 partidos vão se unir num único partido de fato. Mas não é o que acontece, né? Porque a federação é um casamento feito nacionalmente por partidos que nacionalmente se parecem, mas que localmente, muitas vezes, desencontra, né? Tem aspirações e ideias diferentes. Eu estudo federações na academia e tenho visto muitos casos
de partidos que estão juntos num lugar e em outro não. Rede e PSOL são um bom exemplo. Em 22, PSOL era a maioria na federação aqui em Minas, consegue lançar Lorene Figueiredo candidata ao governo, mas a Rede, muito por essa influência do Paulo Lamarck próximo ao Calil, apoia informalmente Calil no PSD. Em 24, a Rede queria Fuad Noman, o PSOL queria apoiar o Rogério Correia, e eles conseguem levar a federação, o PSOL consegue levar a federação para a chapa do Rogério Correia com a Bela Gonçalves, então no PSOL como vice, né? É uma coisa assim, é difícil. É sempre uma confusão, é sempre, né, Gui? Uma confusão. O PSDB e Cidadania, por exemplo. O PSDB está com Calil, mas o Cidadania já disse enfaticamente que não. Embora tenha sido arrastado pela federação, pelo fato de os tucanos serem maioria, o Cidadania não está com Calil. Quer dizer, é uma boa ideia que nasce com um argumento válido, vamos desinchar o nosso sistema partidário, mas que na prática acaba criando esses embaraços, né? É um pouco aquele descompasso, assim, que culmina naquela frase, assim, na prática a teoria é sempre outra, né, assim. Na esteira dessa junção programática também eu acho que vai um pouco de um certo cálculo das legendas, de garantir, né, ali por essa soma, recursos eleitorais e partidários, e também tempo de TV, que é crucial para que uma legenda, hoje em dia... na eleição desse ano, você vai ter candidatos que não tem problema porque o partido não tem tempo de TV, né? Mas isso é uma discussão para o próximo bloco, né? E assim, para que vocês tenham ideia, imagino que se você, Ana, você, Jorgui, saibam, mas o público muito provavelmente não sabe, a Rede já esperava que essa decisão de apoio ao Calil seria revertida. Pessoas com quem eu conversei na Rede na segunda-feira, dia em que eles decidem apoiar o Calil, eles falam, vai ser revertido porque o PSOL tem maioria na federação. Mas foi uma surpresa dentro do PSOL, né? Pelo menos assim, a sensação que eu tive foi que eles não foram avisados. A Rede fez ali a situação para poder colaborar com o Calil e mostrar o seu posicionamento para o público que estaria do lado do Calil, mas pegou o PSOL completamente desprevenido. Todo mundo querendo marcar posição. Exatamente. Né? Assim, acaba que a Rede, mesmo sabendo da derrota, marca um gesto, faz um gesto. Totalmente. Calil, mas aí, mostra ali do lado, né? O Guilherme falou que quem quiser apoiar o Calil tá livre, que a Rede disse isso. Como assim? Tá um relacionamento aberto? O que é que tá rolando? Porque esses partidos, quando eles criam federações, além de você ter os estatutos individuais dos partidos, você tem estatutos de federações, né? E muitos estatutos de federações já prevendo possibilidade de defecções pontuais em alguns locais. Eles abrem ali margem para que a pessoa possa apoiar quem ela quiser. Diferente do PL, que a gente estava conversando aqui mais cedo. A direita sempre mais ali certinha, a esquerda, o pessoal tá mais livre. Acho que não tem a ver com direita e esquerda. Tem a tô brincando, tô fazendo brincadeira. Tem a ver com o mecanismo, né? A federação é uma coisa mais heterogênea que um partido, né? É porque é diferente, né? Quando a gente fala de um partido, a gente tá falando ali de um grupo completo. Quando a gente fala de uma federação, são dois grupos em conjunto ali, né? E fato então, acaba que não tem uma infidelidade, né, Guilherme? E acredito que vai ter gente da Rede com patrus. Eu acho que não vai todo mundo pro Calil, assim, não vai ser automático, não. E um bom lugar pra gente medir isso vai ser o evento do Lula no dia 21, né? Pois é. E aí, a gente falou, Jorgui, da vinda do Flávio Bolsonaro na segunda-feira, dia 21 tem o Lula, né? Dia 21, o Lula desce aqui com essa para duas atividades, basicamente, né? Que é lançar a própria candidatura e a candidatura do Patrus. Isso é um ponto de partida interessante, porque primeiro ele tem a possibilidade de aglutinar e dar o tom dessa força do que vai ser a campanha dele aqui. E é interessante porque tanto Lula quanto o Flávio Bolsonaro têm agendas assim, de arrancada no Estado que é tido como, vamos dizer assim, esse espelho do processo eleitoral como um todo. Aquela máxima de quem vence no Estado vence no Brasil. Sim. Outro dia eu estava vendo um podcast onde o cara faz lá uma retrospectiva de que período antes da democratização você tem duas únicas eleições onde não necessariamente quem ganhou a pessoa que ganhou em Minas, a pessoa na verdade perdeu em Minas, mas ganhou no Brasil. Acho que, se não me engano, Getúlio Vargas e um segundo personagem. Mas voltando à nossa situação aqui, né? Então o Lula ele vem para dar esse pontapé inicial, trazer para perto a sua base, pacificar e conversar com a sua turma ali. Vai ser, se não me engano, acho que vai ser no Vale do Jequitinhonha, né? Assim, lá no norte de Minas. Em Belo Horizonte, a ideia foi o ato do Lula com Patrus, a ideia é fazer em Belo Horizonte
um ato público. Assim como o Na verdade, o Flávio, é né? o Cleitinho que vai lançar a campanha Isso. dele, né? Verdade, é tanta verdade. gente, né, que a gente confunde. Mas, Sim, mas sim. eu acho legal a gente complementar dizendo que os dois candidatos à presidência lançam suas candidaturas aqui em Minas Gerais, né? E que comprova o que o Jorgui estava falando, esse pensamento de como Minas Gerais é importante para uma eleição presidencial e de como tem um histórico, né? Lançar sua candidatura aqui é quase tradicional, né? E eles fazem isso de uma forma... E vai dar pra gente medir esse início bastante, né? Por essas visitas aqui. E para fim de registro, Lula volta também dia 29 para um evento com coletivos femininos, né? E aí a ideia é que esse seja uma atividade, um evento mais restrito, menos aberto ao público, para que ele possa dialogar aí com esses grupos que considera importante para a sua caminhada à reeleição. Eu acho que tem um outro dado com relação à vinda tanto do Lula quanto do Flávio, porque esse fechamento da chapa de ambos aqui no estado foi um fechamento conturbado, né? Eu acho que é um pouco de vir, né? O Lula e o Flávio dar essa amarrada geral e falar assim, gente, a partir de agora, superadas as nossas diferenças, temos Candidato alguns... tá aí, vamos Exato. lá, vamos seguir, né? Exato. E vamos passar agora a falar do debate. Tem debate no domingo, dia 16, né? O primeiro debate entre os candidatos ao governo aqui de Minas Gerais vai ser às 8 horas da noite na Band, já no primeiro dia oficial de campanha. Esse debate era para ter acontecido no domingo passado, só que ele foi adiado porque Minas ainda nem tinha o quadro de candidatos definido, né? Outros estados já fizeram seus primeiros debates. Minas estreia agora e pode ter um dos palcos mais cheios do país. Guilherme, você tem alguma fofoca aí para contar pra gente? Quem já confirmou, quem não confirmou? A gente tem Simões, Gabriel e Calil confirmados, eles sinalizaram já a direção da Band que estarão no evento. O Patrus pode ser que não vá, Cleitinho em dúvida, porque como o Jorgui bem antecipou, participa de um evento em Medina, no domingo, para lançar sua candidatura, então pode ser ali que não dê tempo de participar. Flávio Roscoe também confirmou, havia me esquecido, estará lá, né? A oportunidade dele se apresentar será a primeira vez. Eu estou curioso para ver eles, como os candidatos vão se portar em relação ao Calil, principalmente num cenário sem Patrus. Por quê? Porque se Patrus não for, Calil pode ser ali o mais à esquerda para eles, né? Sim. Até pelo partido onde está, pela associação com Lula, que já teve na eleição passada, né? Então seria Calil o alvo preferencial desse primeiro debate? Se fosse Cleitinho, eu até diria que seria o Cleitinho, mas não sei se vá, não dá pra Eu dizer. chutaria que seria o Matheus Simões, porque ele tá no governo, né? E eu acho também engraçado a participação do Simões, porque geralmente o cara que está comandando a máquina pública falta o primeiro debate. O Matheus Simões vai, e não porque ele é legal ou maravilhoso, ou porque ele quer participar ali da campanha, mas porque ele é desconhecido. Então ele quer se apresentar para o público. Então é a mesma questão do Flávio Roscoe, que também quer participar exatamente para poder se apresentar para o eleitor. Acredito aí que o Guilherme falou muito bem, talvez o Calil seja batido por conta de ser aí o único da esquerda, mas o Gabriel Azevedo pode sofrer a mesma coisa por conta das negociações que ele fez durante a campanha. Mas negociar é uma coisa, apertar a mão, fechar e posar para foto é outra, mas né? eu já escutei de alguns candidatos essa questão do Gabriel ter sentado com todo mundo. Isso incomoda, mostra que ele não tem um certo posicionamento na cabeça desses candidatos, e isso pode ser um alvo da campanha. Então, eu faço parte das suas palavras. A primeira parte diz respeito que eu concordo, que eu acho que a vidraça preferencial é o Matheus Simões, porque é o governador do estado. Ele é o incumbente e todo mundo, dentro de uma certa lógica que postula, o governo do estado vai fazer esse contraponto entre o que tem, entre o mundo que temos, o mundo que gostaríamos e por aí vai. Agora, com relação ao Gabriel Azevedo, concordo, porque esse é um comentário, mas será que a turma vai topar mesmo ir para um mano a mano com o Gabriel no debate? Porque eu acho que de todos os que estão lá, o que estão mais preparado para o debate é o Gabriel, sabe? Concordo. Rede social, assim, e aí não sei se o Cleitinho estará lá, não estando, seria uma pena, porque eu acho que debate é uma coisa, tem um pouco dessa questão do cálculo que candidatos melhor posicionados fazem sobre participar ou não de debate. Tudo bem, isso está pacificado, mas perde, assim, acho que a população perde, porque debate é o momento em que a gente consegue verificar ali o conjunto das propostas, né? Cara, eu sou da opinião que marcou debate, aquele compromisso é prioridade na agenda do candidato. Inclusive, você falou que o Cleitinho não vai porque vai estar viajando para longe, talvez não chegue a tempo, mas do Patrus você não falou.
O Patrus, eles, pelo que eu apurei, ainda não definiu se vai ou não. Não tem uma sinalização de fato. O Orion Teixeira, colunista do Estado de Minas, que trabalha na Band, ele publicou hoje que a tendência é que não vá por causa de um evento que tem com o presidente Lula, né, o lançamento nacional da campanha do presidente Lula no estado de São Paulo no domingo. Então pode ser que não vá. Vamos aguardar aí pra ver, né? E você, Ana, você acha que faz falta não ter esse palanque do presidente Lula de cara? Com certeza, até porque o Patrus responde ali também pela questão do governo federal, né? Então, faltar com ele ali, ainda mais num palanque onde a gente pode até ver pela imagem ali, a maioria é de direita, vai ficar faltando ali uma resposta e um posicionamento da esquerda, né? Apesar do Gabriel se colocar ali meio a centro, eu acredito que todos os outros, além do Calil também, que já está mais ligado ao PSDB, são de direita, então o debate fica morno, né? Porque as ideias são meio parecidas ali. Bom que a gente vai poder assistir, tá aqui na próxima quinta-feira para comentar também, né? Falar do que rolou nos bastidores. Eu não sei, eu queria só fazer finalizar a questão do debate. Eu não sei se é possível que o debate saia morno, tendo ali como debatedores Gabriel Azevedo e Alexandre Calil, né? E o Matheus também, né? E Matheus Simões também. Porque o Matheus tem muita personalidade. Muita, é verdade. Mas a gente queria o Cleitinho colocando lenha na fogueira ali, com certeza. O Guilherme falou do evento que o Cleitinho vai participar no interior de Minas, mas ele também tem marcado, me lembrei agora, um adesivaço junto com o Gleidson Azevedo e junto com o Eduardo Azevedo em Divinópolis. E vai acontecer ali mais ou menos às 19 horas, se não me engano. Nossa Senhora. Eu lembro que tem esse evento marcado, me puxou aqui a memória, porque falaram que esse evento poderia ser ali também um lançamento, talvez, de uma possível candidatura do Gleidson Azevedo ao Senado. Então, ainda tem esse adesivaço aí que vai acontecer. Gente, eu tava conversando aqui enquanto vocês falavam, eu olhei pro celular, juro, olhei pro celular, chegou uma informação de uma fonte dando conta de que o Cleitinho sim, sinalizou que deve ir sim ao debate da Band no domingo. Boa, agora vai estar animado. Agora vai ficar mais animado ainda. Eu acho que se ele for mesmo, né, parece que a ideia é antecipar aí o horário do evento lá em Medina, de lançamento de candidatura. Se ele for, eu acho que a gente vai ter ainda mais emoção, mais elementos para comentar, né? Porque aí acho que muda naquilo que eu falei. Que se Total. o Cleitinho fosse, talvez o Calil não fosse tanto alvo, né? Que a minha opinião é que sem Cleitinho o Calil vira o alvo. Eu acho que aí muda, porque ele é o líder das pesquisas, né? O líder das pesquisas, acho que mais que o incumbente, é o alvo preferencial Com certeza. O alvo preferencial. Deixa de ser o Simões, né, Ana? Agora dessa vez eu vou ter que concordar aqui. Eu acho que o Matheus para de ser vidraça e a vidraça vira o Cleitinho. Até porque, além de ser líder das redes sociais, ele é muito criticado também por não ter um preparo para assumir o governo, né? E os candidatos provavelmente vão pegar nesse calo aí dele e vão colocar pra conversar ali. Na quinta que vem a gente vai saber se vocês acertaram, né? Eu, inclusive, acredito que essa seja a maior crítica ali que ele vai ouvir durante todo o debate. A questão dele utilizar muito as redes sociais, de, enfim, não ter um preparo institucional, né? E tudo mais. Assim, de verdade. Cleitinho sinalizou que vai, né? Nós só saberemos lá no dia, na hora, porque em se tratando de Cleitinho, tudo pode acontecer. É sempre uma grande novela. Lembrando aí o que passou também há pouco tempo, né? Pro Cleitinho vai ser um desafio interessante, porque rede social é um universo muito, muito modular. Só sai aquilo que você ali controlou, contornou, editou, enfim. E o debate é uma coisa muito mais livre, muito mais free, por assim dizer, né? E vai pegar gente ali muito experiente. Ele tem ali um Gabriel Azevedo, ele tem um Calil ali que é boca dura igual ele, o Matheus Simões, como a Ana disse, que tem muita personalidade. Mas eu acho que, em todo caso, que é importante que ele vá. Até para ele se acostumar, né? Ele tá preparado ali, né? Ou não, ele vai encontrar com essas pessoas e ouvir críticas de todos eles durante a campanha. Nada melhor do que estrear dessa forma. Vamos puxar agora para o Senado, gente. A disputa chegou a muitos nomes, um tanto de nome para 2 vagas. A gente até perde as nossas contas aqui. Os 2 candidatos mais recentes são do MDB e completam a chapa de Gabriel Azevedo. Manuel Carvalho, vice-prefeito de Muriaé, e o empresário Arcanjo Pimenta. Mas a conta só fecha de vez no sábado, dia 15, quando termina, então, o prazo para registro das candidaturas.
Guilherme, e aí? Já temos quantos, afinal de contas? Conta aí pra gente. Eu fiz uma anotação aqui, vou abrir meu bloco de notas no WhatsApp, Elis, porque é difícil, assim, saber de cor. Nós temos pensei 14, que você soubesse de cor. 14 candidatos aí citados em atas de convenções. Nossa. Nós podemos chegar a 16 ou a 18, porque, como a Ana disse, o Gleidson Azevedo cogita ser candidato ao Senado. E cada chapa tem a prerrogativa de lançar 2. Então, se o Republicanos quiser colocar uma dupla para concorrer com o Cleitinho, pode. E tem o PSDB e o PDT na chapa do Calil, né? O Calil que disse hoje que gostaria de ter o Aécio como candidato ao Senado, embora o Aécio já tenha descartado, né? Então, tem aí essa possibilidade de ter mais 2 nomes na chapa PDT-PSDB ou mais um. Então, nós podemos chegar a 15, a 16 ou a 18 ou a 17. A gente vai ver essa galera toda na televisão? Como é que vai ser isso? Então, é aquilo que a gente citou anteriormente. Tem alguns partidos que não vão conseguir, né, poder colocar seus candidatos. Por exemplo, o Partido Novo, que tem como candidato o Marco Antônio Superman, que bem ou mal acaba encontrando algum suporte lá nas redes sociais que ele tem, né? Assim, com a rede social mais ativa. Mas eu queria avançar a discussão nesse seguinte sentido. Acaba que com essa profusão de nomes, alguns analistas políticos que têm, né, assim, projetado, que isso tende a favorecer mais esses candidatos mais identificados com os 2 principais partidos, ou dentro dessa polarização. Então, nesse sentido, eu acho que acaba privilegiando a federação ali do PT, que tem como candidato a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, e a Áurea Carolina ali como a segunda cadeira, e o candidato, Domingos Sávio, né, pelo PL ali, e que até então não tem uma candidatura. Vamos ver se o Cleitinho lança um candidato ao Senado, tem uma expectativa com relação a isso, porque seria ali uma espécie de segundo nome da direita, e projetado não pela polarização, mas pela liderança dele, de intenção de votos, né? E não é uma coisa que o PL quer também, né? Isso também tem que deixar claro, porque, por exemplo, com a candidatura do Domingos Sávio, foi estratégico não ter um segundo voto, né? Exato. Eles queriam que o Domingos Sávio fosse eleito já como primeiro voto. Essa questão do Cleitinho pode atrapalhar ele, pode deixar o Domingos Sávio numa questão ali um pouco confusa, porque ele pode virar o segundo voto de quem vota no Cleitinho. E isso pode virar uma situação um pouco constrangedora ali para ele. Vocês querem que leia os candidatos ao Senado? Até para posicionar o público, assim? Manda ver. Vamos fazer rapidinho, né? Áurea Carolina, do PSOL, Marília Campos, do PT, Marcelo Aro, do PP, Carlos Viana, do PSD, Arcanjo Pimenta e Manuel Carvalho, do MDB, o Marco Antônio Costa Superman, do Novo, Ana Luísa, do MLB, do Unidade Popular, Fidelis Alcântara, também do Unidade Popular, Domingos Sávio, do PL, Jordano, do PSTU, Vitória Melo, do PSTU também, Juiz Ramon, do Democracia Cristã, e Carlim Moura, do Avante. Carlim Moura, acho que vale a pena a gente falar que foi uma surpresa, né, dele ele entrar nessa história. Jorgui, conta rapidinho aquilo que você apurou sobre o porquê do lançamento da candidatura do Carlim Moura, pegando todo mundo de surpresa. Então, o partido, dentro do universo de apuração que nós fizemos essa semana, o Avante resolveu lançar o Carlim Moura, parte também de uma expectativa de poder projetar o nome dele para as eleições de 2028. Foi uma coisa um pouco em cima da hora. E é evidente que pela experiência que ele tem, pelo traquejo que ele tem, ele quer ajudar, de alguma forma, na campanha do Matheus Simões. Ele figuraria ali como uma segunda cadeira, não formalmente dentro da coligação, mas como um candidato ao Senado do governador Matheus Simões. Carlim Moura não era de esquerda? Então, o Carlim, ele é um cara que teve uma militância de 32 anos do PCdoB, teve uma passagem pelo PDT, traumática, porque foi quando ele perdeu o cargo dele de vereador, ali por infidelidade partidária, e a última morada dele foi pelo PSB. Enfim, dentro dessas reacomodações, da liderança dele, ele recebeu o convite do deputado federal do Istibé para que ingressasse a legenda. Havia ali um planejamento original para que ele fosse candidato a deputado federal, mas aí fizeram vamos dizer assim, esse rearranjo do projeto, lançaram ele como candidato ao Senado.
A história da infidelidade tá indo e voltando. Tá sempre vindo, né? Tá. A gente falou sobre os nomes que vão ser candidatos, mas a gente ainda tem a possibilidade do PSDB lançar um nome e também do PDT. Aí poderia completar. E aí eu ando apurando bastante sobre isso, e eu acho legal a gente contar também que existe uma indefinição dentro do próprio partido, né? Parece que eles não têm um nome ali em comum. Quando o PDT fala um nome, o PSDB não aceita. Quando o PSDB fala um nome, o PDT não aceita. E o prazo tá acabando, né? É capaz do Calil pode ficar, né, sem um candidato ao Senado ali. E na questão também do Republicanos, tem a chance também de ter uma chapa 100% pura. Do Republicanos lançar o Gleidson Azevedo, que é irmão do Cleitinho, ao Senado, e também, para um segundo voto, lançar o Euclides Petersen, que é o presidente do Republicanos. Então, ficaria Cleitinho, Falcão, Gleidson e Euclides. Então, tudo junto na mesma casa. E falando nisso também, deixa eu trazer uma pergunta aqui para vocês, que todo mundo me para e traz uma pergunta lá, quero saber e tal, que é o Aro, né, gente? E Cleitinho, assim, como é que vai ser isso? Porque tem um monte de vídeo, o pessoal retomou vídeos do Cleitinho falando super mal do Aro, aí agora estão juntos. E do Aro também falando mal do Cleitinho, né? Tem também. Aí agora estão coleguinhas, e aí? Eu acho que a questão ali do Aro, eu até fiz uma matéria sobre isso essa semana, ele é um cara muito poderoso, né? Ele tem dentro das mãos ali uma cobertura de prefeituras enorme dentro do estado, que foi interesse do governador Matheus Simões por muito tempo para construir esse conhecimento dele como governador, para poder construir essa ponte com os prefeitos, e o Aro fez isso muito bem, fez ali o desenho do Matheus viajando no estado, enfim, fazendo toda aquela articulação. E agora para o Cleitinho, com a questão das redes sociais, sem fundo eleitoral, é muito importante ter o Aro ali do seu lado como colega, como parceiro, também por essa questão das prefeituras, porque, querendo ou não, ele introduz o Cleitinho no mundo institucional. É a mesma coisa do Falcão ali, o Cleitinho sempre brinca, eu coloquei o Falcão na minha campanha, eu lutei por ele, porque ele tem a formação institucional, ele vai me ajudar a governar, ele vai saber fazer a questão toda do executivo, tenho orgulho de ter ele do meu lado. Acredito que o Aro, ele entra nessa matemática exatamente nessa questão. É importante ter o Aro dentro da campanha, porque o Cleitinho também tem um problema ali ainda dessa questão de não ser tão institucional. A gente entende isso, mas ele continua achando tudo aquilo do Aro? Aí eu já não sei, a gente vai ter que perguntar pra ele quando ele vier aqui no Fator. Mas Marcelo Aro, de certa forma, embora a gente até colocou aqui na semana passada, né, que ele teria saído um pouco menor desse processo, né, esse rompimento com o Matheus Simões, mas ele conseguiu reparar parte desse prejuízo, né, porque ele pode acabar sendo visto como alguém que pode ajudar, de certa forma, a ter algum nível de união ali, de forças à direita, ainda que informalmente, em torno do Cleitinho, né? Porque ele passou o final da semana passada dizendo isso, né? Que ainda acreditava que seria possível unir alguns atores em torno do Cleitinho e, no fim, conseguiu, de certa forma, né? Ele tem um poder o Marcelo Aro, ele tem um poder de articulação muito poderoso, assim, né? A gente conhece na relação que ele conseguiu estabelecer a partir do período que ele teve no Estado, mas também com instituições partidárias. É um cara que conversa e transita com muitas direções. Ele teve aquele... Acho que não há dúvida de que foi um desgaste, aquela ida e vinda, ele era candidato ao governo, deixa de ser, enfim. Mas eu acho que isso acaba ficando um pouco pelo momento, assim, sabe? Ali daquela... Eu concordo com o Isso fica um pouco por aquele momento ali da pauta da notícia, daquele momento de opinião pública, e ele vai ter agora o momento de reorganizar. E acho que ele teria, sim, a contribuir, e muito com o Cleitinho, para a campanha do Cleitinho. Vamos ver, né? Vamos ver. Gente, bora pro giro? Quero saber quais são as previsões, as cenas dos próximos capítulos, na opinião de vocês. Cara, eu quero muito ver o Cleitinho no debate. Agora que o Guilherme falou que ele vai vir, eu tô com essa expectativa. Acredito que a gente vai ver ali um Cleitinho diferente do que a gente vê nas redes sociais. Ou, se não, a gente vai ver um Cleitinho das redes sociais conversando com pessoas como Gabriel Azevedo, Matheus Simões, porque eu acho que vai ser bem divertido ali. Né? Porque será a primeira longa exposição dele oficial como candidato, né? Porque as entrevistas eram, de certa forma, em casa, em Divinópolis, entrevistas curtas, né? Ali, as coletivas, tanto aquela em que ele desafia a nota do Republicanos, quanto da semana passada, elas não passam de 20 minutos, né? Verdade, em lugares familiares também, né, Guilherme? Pois é, dessa vez ele vai estar ali num ambiente que não deixa de ser inóspito, né? Um debate inóspito para todos os candidatos, ele vai ter que ali
confrontar vários ao mesmo tempo. Já na chegada, né? Que fica ali as equipes, os apoiadores da entrada. Isso vai ser maravilhoso. Inclusive, assim, a aposta seria que ele vai causar, né? Essa vai ser a questão. Eu acho que se o Cleitinho estiver no debate, vai ser uma confusão direta de novela. Então tá, vamos acompanhar, né? Gente, obrigada por hoje. Estamos chegando ao fim. Guilherme, Ana, Jorgui, muito obrigada. Obrigada, Elis. Obrigado, Elis. Voltamos na semana que vem, né? Obrigada a você que acompanhou o Fala Fator. Na próxima quinta-feira tem mais bastidores, análises e as principais movimentações da política mineira. Até lá.